deu para você que a vida, o ar, respirar. Amém? Aleluia. Louvado seja o seu nome. Voltamos a glória dele, né? Ele sai feliz, porque não é fácil. Nós vivemos os dias difíceis, mas ele venceu. Basta nós vencermos também que vai chegar o momento certo que nós vamos estar nos braços do Senhor. Amém? Vamos orar para o Pai Nosso, a oração que ele nos ensinou. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O nosso de cada dia devedores. E o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos fazer uma canção nova. E antes da gente começar ela, eu queria muito que vocês prestassem bem atenção na letra. É um louvor muito bíblico que fala sobre a nossa fé, de como deve ser a nossa fé. Então, para vocês poderem cantar junto com a gente vai fazer um pedacinho. A gente começa tudo de novo, tá bom? Então, vocês, por favor, tentem cantar juntos. Prestem atenção na letra. Vamos adorar? Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, e me faz ir além do que é tangível. Oh, não, pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, e me faz ir além do que é tangível. Oh, não, pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não, pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Amém. Vocês aprenderam? Então vamos conversar de novo, valendo agora. Amém? Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, e me faz ir além do
nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus, tu és santo, Deus. Aleluia. Só teu sangue, Jesus. Só teu sangue nos purifica, Deus. Aleluia. O sangue leva-me além a todas as alturas. Te ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Somente pelo sangue do Senhor. Aleluia. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra A cruz mostra tua graça, o amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos traz E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Deus. Te adoramos. Oh, aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és misericordioso, Senhor. Aplaude ao Senhor essa igreja, amém? Aleluia. Paz seja teu nome, Senhor. Tu és santo e exaltado nesse lugar, Pai.
és adorado entre muitas gerações. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam, toda a criação, santo, tu és exaltado, santo para sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo. E adore, adore, solte a sua voz, adore o Senhor. Santo, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação. Santo pra sempre, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome,
teu nome. Os tronos, governos, teu nome. Declare, declare forte, irmãos. Cante, cante forte. Toda a sua força, declare. Declare, declare. Santo, exaltado és. Santo pra sempre. Declare, Ele é santo para sempre, irmãos. E o teu povo Cante, adore, adore como o povo do Senhor. Adore como a nação santa, o sacerdócio real, o povo eleito do Senhor. Expresse o que está dentro de você. santo pra sempre. Tu sempre serás santo pra sempre. O Senhor é santo, Jesus. O Senhor é eterno. O Senhor é poderoso, Pai. Nós adoramos o Senhor infinitamente, Pai. Nós adoramos o Senhor até quando nós estivermos fôlegos, declarando que o Senhor é santo. O Senhor não tem variação de sombra, Pai. O Senhor não tem variação de pensamentos, propósitos. O Senhor é inconfundível, inabalável. Obrigado, Jesus. Como que o Senhor se alegra no seu trono, vendo o teu povo escolhido, adorando, expressando aquilo que está dentro de nós, dizendo que é santo, santo, santo. Nós bem sabemos que Ele tem legiões de anjos que o adoram sem cansar, sem reclamar. Mas Ele nos deu o privilégio, nós, para o adorarmos, reverenciarmos, expressarmos que nós temos um Deus bem definido, um Deus que não é, que tem forma, que é real, que é claro, que podemos sentir. Este é o culto público onde nós declaramos quem nós servimos. Nós cantamos não o que nós gostamos, nós cantamos o que nós cremos. Adoração é a expressão da nossa crença interior. Não é sobre nós gostarmos, não. É sobre nós expressarmos palavras que engrandeçam o Senhor, porque Ele é o único digno de ser engrandecido, de ser adorado. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, é Ele. É o pão vivo que desceu do céu, que sustenta o faminto, que sacia o sedento, que dá direção para o perdido. Oh Jesus, obrigado, Pai. Como o Senhor é fiel e maravilhoso, Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Pai. Receba. Irmãos, eu quero que vocês em família, vocês peguem na mão dos outros. Você em família, se você tiver poucas pessoas em família, nós somos uma família, pode sair do seu lugar. Eu quero que faça um círculo assim, ó. Pegue, dá um círculo, feche o círculo com a família e vocês vão orar, interceder um pelos outros. Não só dar a mão de comprido, faça um círculo as famílias, isso, dê a mão e comece a orar, interceder. Pode, se não for da família, não tem problema, pode fazer um grupo, dar a mão, orar, interceder ao Senhor, dizer palavras que engrandeçam o Senhor. Profetize sobre a vida desse irmão, para que nada e ninguém possa tirar ele da sua presença, dos seus caminhos. Diga, irmãos, diga. Nós precisamos nos acostumar a orarmos como família uns pelos outros.
Nós precisamos ter este costume de orar pelos nossos filhos, orar pela nossa esposa, pelo nosso esposo, orar pela nossa casa. Nós não podemos ter vergonha. Muitas vezes nós falamos sobre piadas, nós falamos sobre tantas coisas que não engrandecem o Senhor, e às vezes nós temos vergonha de dizer palavras para abençoar o nosso irmão, a nossa casa. Diz que a tua casa é do Senhor, diz que os teus filhos é do Senhor, diz que o teu emprego, as suas finanças é do Senhor. Diga para o Senhor te dar um coração puro, um coração aquebrantado. Vamos. Será que acabou a coisa? Ele mudou. Santo, santo, aleluia. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai. Aleluia. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Isso, irmãos, isso. Declare sobre a sua família. Fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é só a casa de Josué, não. Diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu Diz, declare. preciosa é a nossa comunhão. Que independente da circunstância, você e sua casa serviremos ao Senhor. Assim bem Nós como igreja serviremos ao Senhor, amaremos uns aos outros, ajudaremos uns aos outros, perdoaremos uns aos outros. vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, Aleluia, Jesus. vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso Aleluia, Jesus. do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração Acabou a bateria, eu acho. regenerado, coração transformado, Você filmou? Faz o vídeo. coração que é inspirado por Jesus. Aleluia. Como fruto desse novo Nós declaramos a paz, Senhor. Nós declaramos a paz sobre as famílias dessa igreja. para a paz. Nós declaramos a paz sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre os nossos irmãos católicos, os irmãos de todas as religiões. Nós declaramos a paz para que eles possam encontrar Jesus. Bem ajustado, É o corpo de Cristo. totalmente ligados, unidos, Obrigado, Jesus. vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e Obrigado, Jesus. expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso, Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. amor de Cristo. Aleluia, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Querido irmão, Aleluia. Deus és para Senhor, nós declaramos paz sobre o teu povo, Pai. Nós declaramos paz sobre o teu povo. Nós declaramos cura sobre o teu povo, Pai. Oh, Jesus, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é fiel. querido irmão. Aleluia, irmãos.
Vamos compartilhar a paz. Sair agora do seu lugar e dar um abraço no seu irmão. Dá a paz para ele, a paz que excede todo entendimento. Fala como é bom viver em comunhão com vocês, como é bom viver em igreja, como é bom viver irmãos. Dá a paz, saia do seu lugar e dá a paz ao seu irmão. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Mais um pedacinho do rio azul aí, lembra não? Enquanto eles vão se cumprimentando, vai fazer. Aleluia. Vai adorando, irmãos. Vai adorando. Os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em mim. As nações. Mas, cara, Deus abençoe, tá? Você e sua família, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe, tá? E as portas jamais se fecharão. Adore, adore, cumprimenta seu irmão, deseja a paz sobre a vida dele, A cidade sobre a família dele. de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não há. Vamos cantar como igreja, vamos cantar como um coral, irmãos. Vai, cante, cante. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em mim. Cante, cante, cante como um coral ao Senhor. Vai, declare. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe. Você consegue sentir a presença do Senhor, irmãos? Imagina a nossa eternidade com o nosso Jesus. Azul. Imagina a nossa eternidade com Jesus. Imagina, aplauda o Senhor, irmãos. Imagina, aplauda o Senhor porque Ele merece, Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a nossa oração de fé pública confissional. Obrigado, Jesus. Todos, toda a sua força, de todo o seu coração. Glória a Deus, Pai, obrigado, Jesus. Vamos lá, irmãos. Senhor, peço perdão
Amém. Vamos fazer a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, aquilo que nós cremos, aquilo que a Bíblia nos ensina. Olha, a pergunta de hoje é: o que Deus requer nos mandamentos? 6º, 7º e 8º. Próximo. No 6º, que não firamos, odiemos ou sejamos hostis em relação a nosso próximo, mas sejamos pacientes e pacíficos, até dispensando amor aos inimigos. No 7º, que nos abstenhamos de imoralidade sexual, vivamos com pureza e fidelidade, quer como casados, quer como solteiros, evitando todos os atos, olhares, palavras, pensamentos ou desejos impuros, bem como tudo aquilo que nos possa conduzir a tanto. No 8º, que não tomemos sem permissão aquilo que pertence a outra pessoa, nem deixamos de dar qualquer bem a quem possamos beneficiar. Vamos agora ler a nossa pergunta e a resposta todos juntos, vamos lá? O que Deus requer no 6º, glória a Deus, essa é a vontade do Senhor. O nosso texto base qual que é? Romanos 13:9 diz o quê? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos todos juntos? Com efeito, não. Glória a Deus, a nossa oração. Vamos todos juntos? Fiel pastor de nossas almas. Amém, amém, aplauda Ele que é merecedor da nossa adoração. Pode se assentar. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, declararmos os mandamentos do Senhor, tão resumido, né, nas nossas vidas. Tão resumido o mandamento do Senhor nas nossas vidas. Como é bom. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Declararmos os mandamentos do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor é fiel, justo e eterno. Por isso que o nosso Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Porque antes de nos criar, Ele já sabia que nós ia quebrarmos todas as suas leis. Em Romanos diz que aonde o pecado operou, sobreabundou a graça. Sabe por quê?
Porque o pecado veio para nos mostrar de como nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Mandamento em cima de mandamento. Quando Moisés reuniu todo aquele povo no pé do monte Sinai, no Sinai, eles diziam: nós vamos te servir, o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. No outro dia, eles estavam adorando outros deuses, comendo comidas oferecidas e se relacionando com pessoas estrangeiras. Irmãos, isso serve para mim e para você. Com a força do próprio braço, você não vai chegar em lugar nenhum. Com a força da nossa santidade, de tudo aquilo que nós achamos que nós somos bons, nós não chegamos em lugar nenhum. Nós precisamos entender que a nossa suficiência é Cristo, mesmo tendo espinho na carne. Paulo falou: Senhor, se possível, tira de mim esse espinho. Ele falou assim: eu não vou tirar, mas a minha graça te basta. Todos os dias nós firemos os princípios do Senhor. E sabe o que acontece? A misericórdia dele se renova a cada manhã. E diz: por isso que não é por você, é por Jesus. Você está entendendo, irmãos? Que se dependesse de nós sermos salvos, estava todos condenados, que nós somos incapazes. Agora, como que você pode perder aquilo que foi Jesus que ganhou? Consegue me explicar ou não? Se fosse nós que tivéssemos ganhado, nós já tínhamos perdido num piscar de olhos, mas foi Jesus. E tudo o que ele conquistou na cruz é herança nossa. Tudo o que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém, irmãos? Nunca se esqueça dos princípios que muitas das vezes nós ferimos o Senhor. Muitas das vezes eu e você, nós ferimos os princípios do Senhor e entristecemos Ele como aquele povo do Egito que morreu seco no deserto. O Senhor provendo a água, provendo o maná, diariamente com a sua proteção, a sua presença, mesmo assim não foi suficiente. Sabe por quê? Porque eles subestimaram o lado mal do ser humano. Ou seja, eles pensavam: eu consigo ser bom a hora que eu quero, eu consigo adorar o Senhor a hora que eu quero. E não conseguimos, irmãos. Eu falo com toda a propriedade de mim e de você. Você só está aqui hoje porque um dia o Espírito Santo tocou no seu coração, porque dependesse da sua vontade você estava em outro lugar, cada um em um lugar diferente. Se não fosse o Espírito Santo um dia, através de alguma palavra, através de alguma coisa, entrar no seu coração, você não estaria aqui. Até pelo Corinthians, irmãos, que pelo amor de Deus você trocaria Jesus. Até pelo Corinthians. Até pelo Corinthians você trocaria Jesus. E aí que é feio trocar Jesus pelo Corinthians. Você trocaria. Se não fosse o Senhor. Aí ele diz: não foi vocês que me escolheu, foi eu que escolhi a vós. Este momento de oração que nós fizemos aqui, irmãos, leve para a sua casa. Pegue a sua família, seja o seu núcleo pequeno ou grande, 1, 2, 3, 4, 5. Tire um tempinho na sua casa, pegue na mão dos seus filhos, da sua esposa e ore por eles, principalmente vocês, homens. Orem. Se você não tiver vergonha de falar, não tem problema, ore em pensamento, mas declare você como sacerdote da sua casa. É gostoso nós lemos a palavra, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele diz na primeira pessoa: eu e minha casa. A diferença é se eu e você declara que a nossa casa serve ao Senhor. Faça isso, irmãos. Este momento de oração é maravilhoso. Declare sobre a vida dos seus filhos. Declare sobre a vida dos seus filhos. Traga a presença do Senhor para a sua casa. Tudo que nós façamos aqui é de forma didática, para nós aprendermos e continuarmos isso lá fora. Nós conhecemos os 10 mandamentos, mas muitas vezes nós não conhecemos eles de forma tão sistemática, né? Às vezes nós achamos que não roubar é uma coisa, que não matar é outra, que ferir o sentimento de Deus é uma forma. E nós lemos todas as vezes essa nossa confissão de fé para entender como é densa a vontade do Senhor e como é necessário que nós o obedecemos. Tá bom, irmãos?
Continue na presença do Senhor. Não deixa nada e ninguém tirar você da presença dele, independente da circunstância. Domingo nós temos o nosso culto. Eu vou falar, senão eu esqueço. E domingo é ceia, né? Porque toda vez eu esqueço, só lembro que eu estou em casa. Domingo é ceia, é isso, né? Então domingo nós temos o nosso culto de ceia. Mais um. Já vai se passando 30 dias que nós trouxemos à nossa memória o sacrifício de Cristo por nós e o compromisso que nós fizemos com Ele de amar o nosso irmão assim como Ele nos amou. Amar aquele irmão que não merece porque nós também não merecíamos e Ele amou. Lavar o pé do nosso irmão porque Ele lavou os nossos pés. E domingo que vem nós vamos ter esse momento de trazer a memória. Tá bom? Então venha, convide mais alguém. Se você puder trazer um pratinho, alguma coisa para a gente ter aquele nosso momento de comunhão que é tão bom depois do culto, faça isso também para a glória de Deus. Às 19h30, se assim o Senhor não voltar e buscarmos nós, e nós vamos estar na glória todo mundo. Comunidade Oásis e mais toda a Igreja Universal de Cristo, pelo mundo afora, nós vamos estar no banquete do Cordeiro. Aí você não precisa levar o pratinho não, que lá vai estar pronto, tá, irmãos? Não vai chegar com seu pratinho lá não. Se eu chegar lá e falar assim, eu vim com o bolinho de fubá, pode deixar que está tudo pronto lá. O nosso Cordeiro, ele é tão maravilhoso que está tudo preparado. Não precisamos fazer nada, está tudo preparado. É só sentar com as vestes brancas. Porque se a veste estiver suja, ele vai falar assim, quem deixou você entrar aqui? Porque você não está com as vestes nupciais? Ó, vaza. Pega rapando. Tudo preparado, irmãos. O banquete perante o Cordeiro. Você consegue imaginar ou não? Irmãos, eu saio do meu corpo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ler do 18, que nós já lemos a semana passada, mas para contextualizar até o 22. Irmãos, eu deixei esse texto para hoje, não continuei aquele dia, porque é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Estou dizendo porque assim também vários eruditos, teólogos, homens de Deus, eles consideram esse texto, se não for o primeiro, mas é um dos mais complicados da Bíblia, este texto. Por isso que eu deixei para hoje, para ver se a gente consegue esmiuçar ele de uma forma mais tranquila, para ficar claro. E como ele fala conosco, para os nossos dias também. Vamos ler do 18 ao 22. Ô Daiane, você consegue encher lá para mim, filha? Que eu comecei a tomar e já esvaziou, nem... Eu não sei não, tá, irmão? Daqui a pouco eu vou ter que ir no banheiro. Se alguém quiser subir aqui cantando um louvor... Quer cantar, Mariana, um louvor enquanto eu vou no banheiro? Não? A Mariana direto fica pedindo para mim, pastor, deixa eu cantar um louvor lá, agora, né, Anderson? Agora ela não quer vir aqui. Eu não vou nem falar que vocês já sabem, né? Se Jeremias me ameaçou, tá, irmão? Falou que se não deixasse cantar, ele ia sair da igreja. Que estava recebendo um monte de convite. Diz que é o tangedor. E a mulher dele do lado dele fica apoiando ele. Meu Deus. Vamos ler então? Olha lá, 18 em diante. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. No 19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos
e autoridades e também as potestades. Até aqui, irmãos, esse versículo 18 nós lemos a semana passada, eu li ele para nós termos um pouco mais de contexto, porque ele é muito importante. Ele diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Esta palavra aqui, uma vez, ele faz muita diferença se nós levarmos em consideração, porque no primeiro século tinha uma seita chamada docéticos, os docetistas. Eles estavam pregando, incutindo na mente das pessoas que Jesus nunca morreu verdadeiramente crucificado na cruz, porque Deus não poderia encarnar em um corpo humano, porque o corpo humano, a matéria, ela é corrompida, e Deus era santo. Ou seja, então eles pregavam, colocavam na cabeça dos irmãos que o poder de Deus não se encarnou na pessoa de Jesus, que Jesus não morreu verdadeiramente naquela cruz para pagar os nossos pecados, porque diz que Deus era muito poderoso e santo para se tornar matéria, uma matéria pecaminosa. Se fosse em nós, tudo bem, mas ele foi gerado do Espírito Santo, então não teria como aquela matéria ser mal. E Pedro, preocupado com a iminente perseguição do Império Romano, a dificuldade com aqueles irmãos estavam tendo, ele tentou exortar aquela igreja para que não caísse nessa, porque senão nós desvalorizamos automaticamente a expiação de Deus, porque o que é mais importante para nós é o processo expiatório de Deus, um processo único e definitivo, ou seja, o sangue de um puro cordeiro que nos purificou, e Deus continuou sendo justo, mantendo pecadores justos. E aí ele diz, Cristo padeceu uma vez, ou seja, o sacrifício de Cristo é único e completo, certo? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo Cristo pelo injusto nós, para levarmos-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, ou seja, matou a nossa carne, mas vivificados pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Aí no 19 ele diz assim, que é o versículo mais complexo, irmãos, deste texto. Ele diz assim: no qual também foi, irmãos, e esse 18 aqui, ele dá muita base para que a gente rebata algumas doutrinas céticas de seitas por aí, sobre reencarnação, sobre purgatório e sobre esse tipo de coisa. Aí ele diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora, quem será que é estes espíritos? Irmãos, até Lutero diz que ele não conseguia interpretar esse texto, que esse texto é difícil. Mas nós já ouvimos tantas coisas, né? Tem uma direção teológica que diz que Jesus, ele desceu lá no inferno e pregou aqueles espíritos caídos, e pregou para eles e eles se converteram. Mas é muito contraditório, porque a palavra fala que cabe ao homem morrer, depois disso o juízo, ou seja, então automaticamente eles teve segunda chance. Mas por que aquele povo teve segunda chance, os povos anteriores não tiveram? Então isso não é palatável teologicamente, em aceitar que Jesus desceu ao inferno e pregou aqueles espíritos que estavam presos lá, a terça parte, vamos dizer assim, e eles se arrependeram. Vocês já ouviram falar que Jesus desceu? Muitas pessoas falam que Jesus desceu lá e pregou e eles se arrependeram, ou seja, então teve segunda chance, e a Bíblia não dá base para isso. Enfim, nós não conseguimos compreender isso. Algumas linhas teológicas, porque eu preciso explicar para vocês as linhas teológicas para vocês conseguirem compreender este contexto da Bíblia. Algumas linhas teológicas diz que esses são os anjos
que Jesus foi lá, pregou aos anjos, porque tem algumas palavras aqui que falam sobre anjos, ângelos, mensageiros, e que esses espíritos em prisão eram os anjos. Isso aqui também não tem muito fundamento. O que nós acreditamos, irmãos? O que nós acreditamos é baseado no que a palavra fala depois. O 18 ele diz, o 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. A maioria dos estudiosos, Agostinho de Hipona, Calvino e muitos outros, os pais da igreja, eles acreditam que, por mais que a palavra diz, no qual também foi e pregou, está dizendo que Jesus pregou para o povo no tempo de Noé, através da vida de Noé, enquanto ele estava construindo a arca. Espírito em prisão não significa que são aqueles espíritos malignos caídos e estão presos. Está dizendo que eram espíritos que estavam presos nos seus pecados, nas suas concupiscências, e não aceitaram a pregação da justiça. Olha o que ele diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Você pode ver que o espírito está em letra minúscula. Cadê? Em outro tempo volta o 19. Espírito está em letra minúscula, ou seja, esse espírito é o espírito de pessoas, o nosso espírito, porque quando é o Espírito Santo, o E é maiúsculo. Então ele diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quais são esses espíritos em prisão? Os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Ou seja, esses espíritos em prisão foi as pessoas que não aceitaram o evangelho através da vida de Noé. Porque assim, irmãos, quando nós lemos e falamos sobre a construção da arca, parece que subentende-se que parece que a arca pregava por si só, né? Não. Noé construía a arca e pregava o evangelho. Noé construía a arca e falava da justiça de Deus. Como hoje, nós zelamos pela igreja, mas falamos da misericórdia de Deus. Zelamos pela igreja e falamos da volta de Cristo. Zelamos da igreja e falamos do sacrifício de Cristo. E esses espíritos aqui, que estavam em prisão, foram todas aquelas pessoas que não aceitaram a mensagem para se salvar. E esta era a preocupação de Pedro, que em volta da iminente perseguição, muitas pessoas rejeitassem o evangelho da justiça. Muitas pessoas desacreditassem que Jesus salvou elas e ia voltar para buscá-las. Você pode ver que ele diz assim, os quais em outro tempo, os espíritos em prisão, no qual também foi e pregou. Esse no qual também, irmãos, ele liga direto o que ele falou antes, porque também Cristo, está falando de Cristo, ele não só padeceu pelos injustos, ele também foi, antes de morrer, ele pregou para as pessoas através da vida de Noé. E esses espíritos em prisão são todas aquelas pessoas que estão aprisionadas no pecado, aprisionadas nas concupiscências e não aceitam a palavra da justiça. Porque é interessante, irmãos, porque senão as pessoas vão viver achando que Jesus foi lá no inferno e ficou pregando para aqueles espíritos. Deixa eu te falar, o que Jesus quer perder tempo e pregar para espíritos demoníacos? Fala para mim. Eu não preciso, eles já estão derrotados. Ele está falando em outro tempo, os quais em outro tempo foram rebeldes. Rebelião contra Deus. O que é rebelião contra Deus? Não aceitar a obra redentora
de Cristo. Ou seja, aquele tempo, a arca como figura de salvação. No nosso tempo, a morte de Cristo como figura da nossa salvação. Da mesma forma que aquelas pessoas rejeitaram a arca como uma simbologia da salvação, hoje as pessoas rejeitam a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, como a única e suficiente salvação para nossas almas. Espíritos rebeldes. Todas as pessoas que rejeitam o evangelho de Cristo são espíritos em prisão, porque estão aprisionadas às suas próprias concupiscências. Vocês estão entendendo, irmãos? Só para nós desmistificar essa conversa de que Jesus foi lá no inferno e pregou, não. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Porque no contexto, da onde que ele arrumou Noé para falar de Noé? Num contexto de ir lá no inferno para pregar. Da onde que ele tirou Noé? Fala para mim. Se ele não quisesse falar que foi das pessoas que não aceitaram o chamado, da onde que ele, para que ele tirou Noé para falar que ele foi lá no inferno pregar aos espíritos? Não, ele está dizendo dos rebeldes daquele tempo. Olha o que ele diz no 20, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Ou seja, Deus longânimo, paciente. A palavra diz que o povo casava e dava-se em casamento, o povo se prostituía, o povo fazia culto neopentecostal, o povo fazia um monte de coisa, furdunço, pampeiro, o povo não estava nem aí, nego só querendo ganhar dinheiro, nego só querendo conquistar seguidores no Instagram, e a figura da salvação sendo construída. Vocês param para pensar como isso é interessante, irmãos? Geralmente, a figura da salvação que Deus nos mostra é sempre improvável, né? Uma arca onde não chovia, um Salvador, filho de um marceneiro. A salvação de Deus sempre vem do improvável. Sabe por que as pessoas descredibilizam o improvável? Um lugar que não chove. Meses e meses, anos e anos sem chover. Esse doido está fazendo um barco desse tamanho? Não, isso aí é conversa. É a mesma coisa de falar assim, aquele povo daquela igreja está doido, que o povo só fala de Bíblia, só fala que a palavra transforma, que a palavra é alimento, que a palavra rasga. Não, esse povo está doido. Improváveis, irmãos. Eu vou falar um negócio para você, eu e você, tá? Muitos de nós, se tivesse no tempo de Jesus, nós tínhamos rejeitado Jesus. Tinha. Lógico que tinha. Muitos de nós, eu e você, se tivesse no tempo de Jesus, nós íamos ser um daqueles que estava assim, crucifica ele e solta Barrabás. Ia ser, irmãos. Os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Olha a rebeldia que nós vemos no nosso tempo. Quantas igrejas já se abriram e já fecharam? Quantas igrejas verdadeiras abriram e fecharam? Quantos pastores verdadeiros já morreram? Quantos evangelistas? Quantas pessoas que deram a sua vida através do evangelho já sucumbiram? E as pessoas rebeldes contra Deus, espíritos aprisionados, não dão credibilidade ao evangelho. A igreja, alguém fere ela, ela some da igreja. O mundo fere ela todos os dias e ele vive abraçado no mundo. Ou seja, são doidos. Eles gostam, irmãos, eles gostam dos defeitos da igreja para dizer assim: eu não vou para a igreja por causa disso, eu não vou para a igreja por causa do irmão, não vou para a igreja por causa do pastor. Só que a nossa família nos fere todos os dias e nós não abandonamos ela. Quantas pessoas aqui convivem com pessoas que já falaram mal de você? Quantas? Você está lá puxando o saco. Agora a igreja, aquele irmão é chato. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Aí a pessoa vira teóloga.
rejeitando. Enquanto Noé estava fazendo a arca, ele estava pregando sobre a justiça de Deus. A mesma coisa que nós temos que fazer enquanto nós administramos a igreja, nós pregamos sobre a justiça de Deus. É a justiça de Deus que nos salva. Às vezes as pessoas falam assim, as pessoas rejeitaram a arca. Não, não foi a arca que as pessoas rejeitaram. As pessoas rejeitaram a palavra de Deus. Não foram a igreja que as pessoas rejeitam, elas rejeitam o evangelho, o poder de Deus. Olha o que ele diz: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Quer ver, ó, se nós formos para 2 Pedro, um pouquinho para frente, 2 Pedro 2, quer ver, ó, 2 Pedro 2, 5, olha o que a palavra fala de Noé. Nós achamos que Noé é só um carpinteiro, né? Que ele só foi chamado, era justo só para fazer a arca, qualquer um podia fazer, irmãos. Noé foi chamado para pregoar a justiça de Deus. Para fazer a arca tinha um monte de gente para fazer. Olha o que ele diz aqui, ó, 2 Pedro 2: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. O que Noé era? Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Construindo a arca e pregando sobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus, irmãos? Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados o justo pelos injustos. Qual que é a justiça de Deus? Jesus. É a justiça de Deus que torna os pecadores justos sem ele deixar de ser justo. Deus, ele faz com que nós não tenhamos mais culpa, mas ele não deixa de ser santo e não deixa de ser justo. Isto que é a justiça de Deus. Ó, os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, 8 almas se salvaram pela água. Estes são os espíritos rebeldes, irmãos, que rejeitaram a pregação da justiça de Deus, não só no tempo de Noé, mas também no nosso tempo. As pessoas estão rejeitando a pregação da justiça. Se tem esta pregação, quando tem? Você fala que Jesus está voltando, ele fala, ele estava voltando em 2000, até agora não veio. Você fala que Jesus vai voltar e julgar vivos e mortos. Não, Jesus é só amor. É o tempo da inclusão, o tempo do politicamente correto, o tempo do relativismo, ou seja, tudo é relativo. Relativo o que eu gosto, o que eu quero, o que eu penso. Eu sou quem eu quero ser, eu não sou quem Deus me criou. Ou seja, a criatura com facção sobre o Criador, a criatura querendo determinar a sua vida, quando ela não tem poder sobre um fio de cabelo. Jesus disse, não fala que você vai para outro lugar, antes de dizer, se Deus me permitir eu vou. Porque a nossa vida é como orvalho, do mesmo jeito que aparece, desaparece. Você como cristão, você não pode deixar para fazer hoje, deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Às vezes antes que você se perca, Deus já te leva. Não deixe para fazer hoje, amanhã, o que você pode fazer hoje. Cristão é assim que vive. Você vive como se não houvesse o amanhã. Não tem uma música do Renato Russo? É do Renato Russo essa música ou não? Vive como se não houvesse amanhã. Como que é? De alguém, né? Eu não lembro não, irmãos. Os irmãos mais anos 80, 90, 70 aí sabem, né? Como que é? Ninguém sabe essa música? Como que é? De quem que é? Você sabe? Não é do Renato Russo não essa música? Né? Do Renato Russo, né? É mais de Deus do que certos louvores, tá, irmão?
Tem muito louvor que fala que você precisa ficar tranquilo, não esquenta a cabeça, não. Renato Russo era crente, aquele homem, tá, irmãos? As letras das músicas dele é mais bíblica do que muito louvor. Mas muito. O cristão não pode viver assim, ele tem que fazer hoje, e não deixar para amanhã. Porque esse povo nos dias de Noé, alguém pesquisa o texto que eu esqueci a referência e não marquei, que fala assim, que como Jesus falando como era no tempo de Noé, casando e dando-se em casamento. Isso é Mateus, Lucas, pesquisa aí, André, na internet, alguém fala aí para mim. Como nos dias de Noé, coloca, casando e dando-se em casamento, Jesus falando. Eu quero ler aquele texto. Quem que é? Lucas o quê? Lucas 17? 7? Lucas 17, 27, é isso? Eu já sabia, era só para ver se está com a Bíblia. Volta no 26, né? Que aqui ficou muito em cima. Aí. Volta no 25 para nós contextualizar melhor. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Com certeza, né? Próximo. E como aconteceu nos dias de Noé, preste atenção, volta o 25, olha aqui. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ou seja, quantas pessoas reprovam Jesus no século 21? Aí ele vai ligar de novo a figura do tempo de Noé. Olha aqui. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Próximo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ou seja, da morte e ressurreição até a volta gloriosa de Cristo. Próximo, como que vai ser? Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Ou seja, esquenta a cabeça não. Aí tem aquela do Zeca Pagodinho, vida leva eu, leva minha vida, como que é do Zeca Pagodinho, né? Vão vivendo, vida leva eu, não esquenta a cabeça não. Vão casar, dando em casamento, vão mexer o doce, mexe o doce aqui, esquenta a cabeça não. Até o dia que a portona da arca fechou. Eu acho que Noé lá dentro assim, não, abre, falta a mãe da minha esposa, vai, abre. Jesus falou, não, porta que Deus fecha, homem nenhum abre não. Esquece. Não tem como. Por isso que Deus falou, a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. A palavra diz que foi Deus que fechou a porta da arca. Sabe para quê? Para não correr o risco de Noé abrir e outras pessoas entrarem, porque teve tempo, 120 anos. Aí lembra da inferência que ele faz em relação à parábola das 10 virgens? Elas foram buscar o azeite, quando voltou a porta estava o quê? Fechada. Mas sempre tem a cara de pau, né? Senhor, abre aí. Mas estava no culto todo dia dando glória a Deus, aleluia. Não. Conheço vocês não. De onde vocês vêm? Ela vem lá da igreja Oásis. Pior ainda, conheço não, vaza. Lá só tinha doido, ele vai falar. Jesus vai falar assim, meu Deus, essa igreja vai ser salva primeiro, que lá só tinha doido. Parece que as curvas paravam só lá, né? Fala, entra. Fechou a porta, irmãos. Foi igual no dia da Noé. Aí você fala assim, mas agora como que vai ser, pastor? Vai ser como o relâmpago, que começa no oriente e acaba no ocidente. Um piscar de olhos. Assim, quando a trombeta tocar, o glorioso Senhor virá nas nuvens. E aí, já era. Está entendendo, irmãos?
Às vezes as pessoas falam, nossa, Jesus está demorando tanto. Sabe o que isso é a longanimidade de Deus. Ele diz que é para que todos. Tem outro texto também, eu não lembro. Se você quiser pesquisar, me ajuda, irmãos. Internet vamos usar, né? Na própria carta de Pedro aqui, eu não lembro, que ele diz que muitos julgam a volta do Senhor tardia, mas um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Que ele está demorando, pesquisa aí. Quem está com a internet, já pesquisa aí. Às vezes nós achamos que Deus está demorando para dar. É igual, tem uns coaches que falam que Deus está demorando para dar tempo de se realizar seus sonhos, né? Não, é para se arrepender. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, irmãos, como que é rapidão aqui? Eu já sabia tudo isso aqui, é só para. Ó, o Senhor não. Volta no 8, que eu gosto de ver o que está antes. Isso, agora volta no 7, vai que tem alguma coisa melhor aí. Ah, meu Deus, isso aqui é lindo demais. Volta no 6, vai que. Volta. Irmãos, eu gosto de ver o contexto. Olha, falou do dilúvio de novo, gente. Volta no 5. Vai, começa do 1, vamos ler do 1, vai. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Ele, depois de escrever a primeira carta, ele se ouve na obrigação, na necessidade de mandar outra carta. Próximo. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Ou seja, estão pregando, estão falando. Próximo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Sabe quem que é esses escarnecedores aqui? Você acha que é o diabo? Você acha que é o pitbull? Você acha que é o ladrão, facção, comando vermelho, PCC? Não, isso aqui são os falsos pastores, escarnecedores, que escarnem a palavra de Deus, as ovelhas que é de Deus. É fácil não colocar a culpa no diabo, mas dessa ele está livre. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, desejo do homem próprio, colocando na noiva de Cristo. Próximo. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, filho, Jesus não vai voltar mais não. Se fosse para voltar, já tinha voltado. Próximo. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio das águas subsiste. Próximo. Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Próximo. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, ou seja, Deus no princípio criou o céu e a terra e viu que isso era bom. Bom, você viu que a única coisa que Deus não falou que era bom quando o homem estava sozinho, você viu? Tudo ele falou que era bom. Ele criou a luz, falou que é bom. Criou a água, falou que era bom. Os estrelares. Quando ele viu o homem sozinho, ele falou, não é bom que você fica sozinho. Não é? Meu Deus do céu, gente. Podia ter continuado, né? E o homem estava sozinho, que bom. Não, que eu digo assim, naquele tempo, que daí Eva, não é que não é bom o homem ter a mulher. Irmãos, nós não vivemos sem vocês. Vocês são tudo. Mas eu falo naquele tempo, que foi Eva que atrapalhou, entendeu? Não é verdade? Não foi não? Foi quem? Lavando louça, porque ele era um frango. Ele estava lavando louça, por isso que ela comeu a fruta. Entendeu? É igual hoje, onde os homens estão, quando as mulheres estão levando os homens para o buraco, lavando louça, fazendo serviço, não mudou muito. O feminismo começou lá atrás. Mas o céu e a terra que agora existe pela mesma palavra, se reservaram como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Próximo. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Próximo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo, olha a misericórdia de Deus, podia abandonar todo mundo, né? Mas ele é tão longânimo que ele diz, não querendo que alguns, o engraçado é isso aqui, irmãos, quando as pessoas, elas querem debater a doutrina da escolha, quando eles querem dizer que Deus não escolheu algumas pessoas, que é você que escolhe Deus. Então por que ele falou que ele não quer que algumas se percam? Algumas não é todas, algumas têm um limite, para convosco, não querendo que algumas se percam, senão que todos venham a se arrepender. A demora de Jesus voltar para reinar, não é porque ele perdeu o controle, é porque ele quer que as pessoas endireitem as suas veredas, ele quer que as pessoas se consertam. Aí é onde nós falamos todos os dias que o papel da igreja, ele é indispensável. Se a igreja não tiver o papel de igreja, como as pessoas vão ver o reflexo de Jesus para se arrepender? Para que Jesus criou a igreja como seu corpo, como a sua noiva, qual ele é o cabeça? Da mesma forma que ele criou a arca, para que aquela arca simbolizasse a salvação no meio do injusto, e a igreja para simbolizar a salvação de Cristo. Mas a igreja perdeu a sua essência, a sua vocação, a sua natureza. Olha aqui, irmãos, ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Próximo. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite. Não é o ladrão à noite, tá, irmãos? Tem gente que acha que Jesus vai voltar de noite. É como ladrão de noite, é como ladrão vem à noite. Não está dizendo que é de noite, tá? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como ladrão vem à noite, não está dizendo que é de noite. No qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí todas aquelas coisas que os avarentos, presunçosos e soberbos, os crentes da teologia da prosperidade, acabaram com a sua saúde, acabaram com a sua família, acabaram com a sua... correram atrás, sabe o que vai virar? Vai virar cinza. Tudo aquilo que nós desejamos nessa terra, mais do que a salvação de Cristo, sabe o que vai virar? Cinza. Se você gosta de carvão, você vai estar no lugar certo. Próximo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Próximo. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão, ou seja, as estrelas vão cair. Próximo. Mas nós, segundo a sua promessa, qual promessa? O que ele falou na primeira carta de Pedro, que vos gerou de novo para uma nova e viva esperança, o povo santo, o sacerdócio real, o povo escolhido e adquirido do Senhor. Este é esse nós. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita o quê? O que o povo de Noé rejeitou e o que o povo está rejeitando, que habita a justiça. Para que as pessoas elas querem tantas coisas nessa terra? Se você for para o céu, vai ter novo céu e nova terra. Para que valor tem? Você que quer muita coisa nessa terra, porque você não quer o céu, porque diz que vai ser novo céu e nova terra. Sabe por que vai ser novo céu e nova terra? Porque essa daqui já é do maligno, essa daqui nós já contaminamos, essa daqui não tem jeito mais, essa daqui o pecado entrou, essa daqui a facção entrou, e o lugar que está preparado para os santos, não entra o pecado. Novo céu e nova terra. Olha aqui, mas nós, segundo a sua promessa, guardamos no céu os novos céu e nova terra, em que habita a justiça. Próximo, vamos ver se tem mais. Pelo que, amados, aguardando estas coisas,
procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. Próximo. E tente por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro falando do apóstolo Paulo, tá bom, tem aí. Igual os dias de Noé. Agora você entendeu qual que é a maior estratégia de Satanás? Não é fazer as pessoas passarem necessidade, irmãos. Não é fazer as pessoas serem perseguidas. É fazer as pessoas terem a bonança e viverem à vontade. Aonde mais as pessoas elas se consertam? Na pressão ou na folga? A estratégia de Satanás não é perseguir os crentes. Isso é conversa para boi dormir. Só porque Nero perseguiu os crentes, quer dizer que agora vai perseguir? Não, a estratégia é toda diferente. Você sabe qual que é a estratégia de Satanás? Não é que o crente passe fome, é que o crente tenha bonança. Principalmente para que Satanás possa falar assim para Deus, igual ele falou para Jó. Tá vendo lá? Tem 5 pacotes de arroz e o irmão dele passando necessidade, e ele ainda fala que você vai salvar ele. Quanto mais prosperidade você tem, mais o diabo usa para te acusar. É uma forma de escancarar o seu coração avarento diante de Deus. Lembra que ele falou de Jó lá? Ele só é teu servo porque não tirou nada ainda. Aí Deus falou, vai lá e tira, só não toca na vida dele. Você acha que o diabo não fala? Só está lá na igreja porque está quebrado, está sem dinheiro, está passando necessidade. Aí Deus fala, vai, prospera aí. Aí a hora que ele prospera, volta o diabo. Falei, não falei? Sumiu. É assim, irmãos. Esquece, deixa eu falar um negócio para você. Esquece essa conversa de perseguição, irmãos. Esquece. O anticristo vai vir dando uma falsa paz. Todo mundo vai viver bem, uma falsa paz. A palavra diz que quando houver uma falsa paz, repentina destruição virá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem que parece mais com o anticristo? O Lula ou o Donald Trump? Quem parece mais com o anticristo? Fala, irmãos, quem parece mais com o anticristo, da forma que a Bíblia nos descreve? O Trump, irmãos. Mas, como nós somos ignorantes, a nossa mãe assustou, o bichão da cara preta vai vir atrás de você. Como nós fomos ensinados as coisas diferentes, nós achamos que tudo que é ruim é do diabo e tudo que é bom é de Deus, né? Não. O diabo vai vir dando falsa paz, bonança, sabe para quê? Para as pessoas trocarem Deus pelo dinheiro. Por isso que as igrejas hoje pregam prosperidade, porque ela vem preparando o caminho para o anticristo. A palavra diz que já está no nosso meio o espírito do iníquo, preparando o caminho. Ou seja, a igreja só prega prosperidade, 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 prosperidade. Quando o anticristo vir para marcar as pessoas, o que as pessoas vão falar? Minha bênção chegou. Eu sabia bem que o pastor falou que se eu não ia morrer sem tomar posse dessa bênção. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora eu prosperei. Ou seja, marcado pelo anticristo. O que o apóstolo João veio pregando antes de Jesus vir? Arrependa-se, porque o reino está próximo. O espírito do anticristo preparando o caminho para o anticristo vai vir pregar o quê? Prosperidade. Muitos crentes, irmãos, vão para o inferno porque vão achar que a vida boa dela veio de Deus e não veio do diabo. Aí você fala assim, nossa, mas o diabo dá vida boa para alguém, ele ofereceu para Jesus, não vou oferecer para você? Ele falou, tudo isso aqui é meu. Ou seja, se é meu, eu dou para quem eu quero. O importante é manter você no engano. O importante é fazer você mostrar para o seu Deus que o dinheiro vale mais do que ele. É difícil engolir, né, irmãos? Mas é isso que vai acontecer. Por isso que Paulo fala em Romanos que a perseguição,
que as tribulações, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Que é nas tribulações que a nossa fé é provada, é nas tribulações que a nossa crença vem à tona. Não é. Irmãos, eu vou falar para você, talvez aqui não, tá? Será que só foi eu que ia para a igreja quando precisava pagar um boleto na segunda ou não? Ninguém mais foi? Só eu? Tinha vezes que eu falava, eu vou não para a igreja não. Eu falei assim, bicho, mas eu tenho que ir, mas eu tenho que pagar um boleto, vai que o pastor faz uma oração lá. Verdade, irmãos? Muitas pessoas só vão para a igreja para resolver um problema, irmãos. E se resolve o problema, parece que para elas está ótimo. E às vezes a tribulação que nós estamos passando é para aperfeiçoar a nossa fé. As dificuldades é para aperfeiçoar a nossa fé, para separar o que é bom e o que é ruim. Ele diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas são bons e ruins. Eu não estou dizendo que você precisa viver na miséria para dizer que é de Deus. Não é isso. Eu estou dizendo que tem um espírito aí que está fazendo as pessoas adorarem a mamon, fazendo as pessoas a servirem o dinheiro, principalmente porque tem condição e não ajuda as outras. O maior reflexo de que seu dinheiro é de Deus é quando você se preocupa com o próximo. Quando o seu dinheiro é só para manter suas luxúrias, isso significa que esse dinheiro não é de Deus. Pode ser do seu suor, mas não é de Deus. Eu falei e repito, nunca se houve outro tempo de ter tantos cristãos com dinheiro, não ter mais bicicleta no estacionamento. Tem alguma bicicleta aí fora ou não? Acha uma bicicleta aí fora. Acha aí. Todo mundo está de carro. Quem veio de a pé para a igreja hoje? Só a dona Norma que mora pertinho, né, dona Norma? Mas também, né, dona, pertinho, né? Você viaja de carro, né? Todo mundo tem um carro para andar, irmãos. Todo mundo tem um carro para andar. 90% dos irmãos sai do culto e vai comer pizza e lanche. Se não comer pizza e lanche, chega lá em casa e tem um monte de comida. Antigamente, era nego de bicicleta pegando carona. Eu lembro que meu pai tinha uma Belina, um dia nós contamos, desceu 18 pessoas de dentro da Belina. Saía entregando assim, ó. Ninguém tinha carro, irmãos. Mas escuta que eu vou te falar. Foi o tempo que mais a igreja foi sal e luz do mundo. Foi o tempo que mais as pessoas viram Jesus na igreja. Quando o único bem que a pessoa tinha era Jesus e sua família. Eu conheço um monte de gente que chegou pobre na igreja e ficou rico. Quando ficou rico, perdeu a família. Essa riqueza é de Deus? Eu nunca vi Deus resolvendo um problema e causando o outro. Você já viu ou não? Eu nunca vi. Deixa eu te falar um negócio. Se você quiser sair dessa igreja, você pode sair, mas eu vou falar. Eu sou obrigado a falar. Deus tem muito mais interesse em prazer de fazer você um crente melhor do que fazer você rico. Muito mais. Isso não significa que você precisa ser pobre. A pobreza não está na quantidade de dinheiro que você tem na mentalidade que você tem. Pobreza não é um cifrão, pobreza é um pensamento. Pobreza é um pensamento. Dá 3 mil reais para uma pessoa que tem uma mente rica e para uma pessoa que tem uma mente pobre, manda ela voltar daqui a um mês para você ver. Aqui tem pobre, volta com iPhone, com a tela quebrada já, porque deixou a criança brincar. E o rico não, ele volta com 6 mil. Tem gente que fala que a pobreza é de Satanás e a riqueza é de Deus. Não. A riqueza não é no que nós temos, irmãos. É a forma que nós pensamos. Ou seja, se você pensar que seu maior tesouro é Jesus e que a sua herança está no céu, você é a pessoa mais rica do mundo. Não importa se a sua conta está no vermelho. Não importa. Lembra aquele produtor? Os seus celeiros transbordaram e ele disse: e agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar os meus barracões. Vai lá, aumenta os seus barracões. E lotou os barracões. Aí ele diz: agora minha alma descansa. Agora eu tenho comida, recurso para o resto da minha vida. Sabe o que Jesus falou? Hoje mesmo, tolo, pedirão a sua alma. Pobre, tolo e pobre. Porque a confiança estava no cifrão. E a nossa confiança precisa estar em Jesus, mesmo tendo muito ou pouco.
Para encerrar, ele diz assim no 21, o que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo. Ou seja, ele faz uma inferência, a água que salvou os irmãos e o batismo agora que nos salva. Aí você vai falar assim, nossa pastor, até que fim você falou que precisa batizar para ser salvo. Mas espera aí, olha o que ele fala. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. O batismo é uma figura externa. O verdadeiro batismo é internamente, na nossa mente, no que corresponde à ressurreição de nosso Jesus. Foi a arca que salvou Noé e sua família? Não. Foi o aceite da palavra da justiça. É o batismo que nos salva? Não, nós batizamos porque nós já somos salvos. É uma consciência levada cativo à vontade de Deus. É a circuncisão interna, como a palavra fala. Um batismo interno. Quantas pessoas vão lá, se molha, seja por aspersão ou por imersão? Tem umas que até pedem para o pastor, dá mais uma seguradinha que é para tirar toda a sujeira. Comer não muda, é a mesma tranqueira de sempre. Tem gente que acha que o batismo muda alguém. Não, irmãos. O que muda é uma consciência cativa ao Senhor. O que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia, ou seja, algo estereótipo, ele diz, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Pode subir aqui, meninos. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. É sobre isso, irmãos. Ele faz aqui um contraste com a arca que salvou a família de Noé, mas que a salvação não era pela arca, era pela aceitação da pregação da justiça. E faz um contraste com o batismo, que você não se batiza para se salvar. Você se batiza porque você está salvo. A palavra diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí depois fala, não fala o que não for batizado, fala assim, mas aquele que não crê já está condenado. Você se batiza porque você creu, não batiza para crer. Por isso que nós não gostamos de batizar as pessoas despreparado por emoção, para fazer volume, para trazer a família para tirar foto. Não. Tem que ter uma mudança genuína de mente. Você pode até continuar por algum tempo sendo quem você é. Mas quando te falarem assim, vamos parar de seguir Jesus, sabe o que você vai falar? Nós não podemos, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Pedro seguiu Jesus 3 anos e no final Jesus falou, Pedro, quando você se converter, fortaleça seus irmãos na fé. Ou seja, Jesus está preocupado com perfeição. Jesus está preocupado com a consciência de que ninguém tira aquilo dele. Pedro, turrão, sanguinário, desafiava Deus, se for você, chama eu para mim andar nas águas. Rejeitou Jesus, cortou a orelha de Malco, estereoticamente, porque dentro ele já estava convencido de que só o Senhor tinha palavras de vida eterna. Quando Jesus perguntou, quem que os homens dizem que eu sou? Ele diz, uns falam que é João Batista, outros falam que é o profeta, mas e vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Só Pedro respondeu, tu és realmente o Filho de Deus. Bem-aventurado é você, Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que revelou, mas o meu Pai que está no céu. Esta é a consciência, irmãos. Se coloque de pé, por gentileza. Coloque de pé, por gentileza. Não vamos repetir o que aquele povo fez no tempo de Noé. Não espera a porta fechar para aceitar a justiça de Deus, que é Jesus. Não espera. Não espera, irmãos. Não viva o amanhã como fosse mais importante o que você vive hoje do que o que você vai viver a eternidade. Não viva assim. Não troque o eterno pelo passageiro, não troque o santo pelo profano. Não vive como se fosse só uma segunda, uma terça, e daqui a pouco é domingo, nós vamos vir aqui, vamos cantar. Não.
O sentido da sua vida tem que ser Jesus na segunda-feira. O seu maior projeto é onde você vai quando você fechar os olhinhos. Não é o celular novo que vai lançar, o carro novo que vai lançar, a casa que vai lançar. Não, você pode até almejar essas coisas, não tem problema. Mas se isso for o centro do seu coração, você nunca encontrou Jesus. Nunca. Se para você que se diz cristão, eu e você, se a prioridade de morar na glória não é a nossa prioridade, se o nosso propósito de morar na glória não é a nossa prioridade, deixa eu te falar, nós não somos crentes. Nós somos como aquela videira que tinha folha, mas não dava fruto. E Deus conhece o nosso coração, tá? Às vezes nós até pagamos de cristão, nós até pagamos de crente. Tem gente que até acredita, porque o ser humano é fácil de enganar ele. Mas aquele que sonda o nosso coração, aquele nós não podemos enganar. Se você tiver oportunidade, peça perdão ao Senhor. Fala, tenha misericórdia da minha vida, Pai. O Senhor sabe que eu não sou quem eu falo que sou. Por isso que Jesus fala para nós entrarmos no nosso quarto. Porque quando nós entramos de frente para Ele, não adianta enganar, porque Ele sabe, né? Confessar o seu pecado para mim e o meu por você, às vezes eu posso enganar. Mas se você confessar para Deus, Ele já fala, mentira, seu pecado não é isso aí não, tá? Tá de brincadeira, hein? Falta coisa aí, começa a falar. Falta coisa aí. Aí Ele fala, o seu Pai que está em secreto ouvirá. Vamos louvar o Senhor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Faça desse louvor a sua oração de confissão diante do Senhor. Pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Você consegue levantar sua mão para o céu e adorar o Senhor, irmãos? Levante sua mão para o céu e adore o Senhor. Ele merece, Ele merece, Ele é digno. Adore, adore. Assentado no trono, Jesus, e ao Cordeiro, seja o louvor, a te honra, a te glória, Senhor. Seja a glória,
anseia por ti. Minha alma 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 anseia. Minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Jesus. Esse poderoso que está acima de tudo e de todos. Não anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, Santo, 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 quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já Pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. aleluia, Jesus.
Obrigado, Senhor, obrigado por aceitar o nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Nos despede debaixo da tua proteção, nos dê um resto de semana abençoado. Que o Senhor possa ser o centro da nossa vida, o centro das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Que nada e ninguém, Pai, possa nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que antes o nosso desejo seja meditar na sua palavra dia e noite, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós temos certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração, porque o Senhor é o centro deste culto. Foi tudo sobre o Senhor, não sobre nós. Nós não fizemos o que nós gostamos, nós fizemos o que agrada o Senhor, que é uma adoração genuína, mesmo com os nossos defeitos, as nossas fraquezas e as nossas falhas, as nossas limitações, mas nós o adoramos em espírito e em verdade. E a tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e um coração aquebrantado, Pai. Obrigado, Senhor. Proteja as nossas crianças, as famílias, a igreja em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos fortalecer e que o Senhor possa nos sustentar. Que possamos ser os proclamadores das boas novas de salvação reveladas em Cristo Jesus. Que todas as pessoas que estejam perto de nós, elas possam entender que sem Jesus nós não podemos nada e não somos nada. Obrigado. Estenda suas mãos para frente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você, esteja com a sua família, e nós possamos o aguardar com confiança até Ele nos buscar. Aquele que crê, diga amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, porque Ele merece, em nome de Jesus. Estamos encerrados aqui este culto ao Senhor. Vai na paz, uma semana abençoada. Cumprimenta seu irmão mais uma vez, em nome de Jesus.